Bem-vindos, então, ao nosso curso de Filosofia Aristotélica Tomista. Então, estamos na nossa aula magna, né? Eu sou o professor Alessandro, eu tenho uma pós-graduação em Educação pela Uniaselv, eu tenho uma pós-graduação em Psicanálise pela Faculdade Terceira Visão, eu tenho uma pós-graduação em Filosofia Tomista, Faculdade Católica de Santa Catarina. Eu sou bacharel em Administração pela Faculdade Estácio. Eu sou bacharel em Teologia pela Faculdade Uninter. E tenho licenciatura em Filosofia pela UniCV. E atualmente, né, eu faço também aí estudo psicanálise e também terapia comportamental cognitiva. E faço a segunda licenciatura em Geografia. Bom, eu trabalho como professor, eu sou professor de cursos técnicos e profissionalizantes no SEDUC, aqui em Curitiba, também Evolui. Na Unileu, também eu sou terapeuta, sou escritor de livros, escrevi Anjos e Demônios na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, publicado pela editora Wiclap. E também sou tradutor de livros, já traduzi A Fé Ortodoxa de São João Damasceno, publicado pela editora Santo Atanásio. E estou traduzindo agora os Apophthegmas dos Padres do Deserto, e estou escrevendo também sobre a ordem das disciplinas segundo o Santo Tomás de Aquino. Eu sou vice-coordenador do catecumenato na minha comunidade, na Capela São Miguel Arcanjo, e também na matriz, da paróquia Santa Ana, aqui do Campo de Santana, aqui em Curitiba, onde eu moro. Eu também sou vice-coordenador do catecumenato a nível paroquial e também a nível da minha comunidade. E também sou catequista do catecumenato e catequista da quinta etapa aqui na minha comunidade. Então, o curso ele será como um caminho para o conhecimento ordenado do real, com base na razão iluminada para a fé. O Santo Tomás de Aquino diz que a verdade é a adequação do intelecto à realidade. Quais os objetivos do curso? Bom, compreender os princípios da realidade da inteligência humana, conhecer a ordem das ciências segundo a filosofia aristotélica tomista, fundamentar uma visão cristã integrada do mundo. Qual seria, então, a utilidade das ciências desse curso? Bom, a primeira ciência que vamos nos deparar é com a lógica. Ela ensina a pensar corretamente, ela define os modos de conhecer e também de argumentar. A outra ciência que vamos nos deparar aqui nesse curso são as ciências naturais. A biologia, a física, a química, enfim, que revelam a ordem e também a finalização do mundo físico e vivo. As outras ciências que vamos nos deparar aqui no curso são as ciências práticas, que aplicam a razão à vida moral e social buscando o bem. Outra ciência que vamos nos deparar é a metafísica, que busca os princípios universais do ser. E, por último, outra ciência que nós vamos nos deparar aqui é a teologia sagrada, que usa a razão e a revelação para contemplar o mistério de Deus. Então, qual vai ser a estrutura e a ordem do nosso curso? Bom, no bloco 1,
que é o bloco de introdução, né? A gente vai estudar, então, a vida de Aristóteles, que ele é pensador do século IV a.C. Ele foi aluno de Platão e também foi mestre de Alexandre o Grande. Suas obras, né, o órgão, a física, a metafísica, a ética, a política, etc. E o seu pensamento, né? Ele é um filósofo da experiência, do ser como substância e ato. A gente vai ver também a vida de Santo Tomás de Aquino, que é mais teólogo do que filósofo, mas ele é considerado filósofo também porque, né, ele usa a filosofia de Aristóteles para explicar o seu pensamento teológico. Ele é do século XIII, do período medieval, ele foi dominicano, ele foi mestre em Paris, também é um santo doutor da igreja. Suas obras, né, a Suma Teológica, a Suma contra os Gentios, os comentários a Aristóteles, dentre outras pensamentos, né, ele integra o Aristóteles com a revelação cristã, a fé e a razão caminham juntas. A gente vai estudar também a história do tomismo, período ali da escolástica medieval, o neotomismo contemporâneo, autores aí, né, João de Santo Tomás, Caetano, Garrigou Lagrange, Maritain, entre outros. E vamos finalizar com uma introdução à filosofia tomista, né, em que vamos ver daí também as 3 operações do intelecto. A apreensão, o juízo e também o raciocínio. E já preparando para o nosso bloco 2, que será a lógica, né? Então a gente vai ver uma introdução à lógica, sua definição e finalidade. A gente vai estudar a questão do problema dos universais. A gente vai estudar o Tratado dos Predicáveis de Porfírio, né? Gênero, espécie, diferença, próprio, acidente. A gente vai estudar o Tratado das Categorias, o Tratado dos Transcendentais. Vamos estudar também o Perihermeneias, do Aristóteles, os analíticos primeiros e analíticos segundo. Vamos estudar, né, a dialética com a sofística, a retórica, né, e a poética. E para finalizar, vamos estudar as artes do belo, né? Então a gente vai ver aí também nas categorias a questão das substâncias e acidentes, dos transcendentais a gente vai ver a questão do ser, unidade, verdade, bondade e beleza. Vamos ver também proposições e oposições, vamos estudar os silogismos, demonstração científica, argumentação e falácias e a questão da comunicação e também da beleza. Aí o nosso bloco 3, nós vamos estudar a física aristotélica, também vamos ter uma introdução, depois vamos estudar a física aristotélica, né, o comentário de Santo Tomás, a física de Aristóteles, conceitos aí de matéria e forma, movimento, causa e finalidade. Vamos estudar também a geografia aristotélica tomista. Também vamos estudar a mecânica aristotélica tomista. Vamos estudar a cosmologia com a estrutura do cosmos. Vamos estudar a biologia aristotélica tomista, né, em que se divide aí em alma vegetativa, sensitiva e intelectiva. Vamos estudar a química aristotélica tomista com o estudo dos elementos e das substâncias. Vamos estudar a psicologia aristotélica tomista e também a antropologia filosófica aristotélica tomista. Vamos estudar... Desculpe um pouco, pessoal. Vamos estudar também a questão da teoria do conhecimento, mas isso é mais na metafísica, mas a gente vai ver sentidos, intelecto, abstração, como é que se dá a forma do homem também de se conhecer, né? E vamos estudar
em relação a essas ciências, a física, a cosmologia, a biologia, a química e a psicologia, em comparação com as ciências modernas. Vamos estudar as ciências práticas, a ética, fim do homem, virtudes e felicidade, a parte econômica, a parte administrativa, ordem do lar e também da produção, a política, do Aristóteles e Tomás, né? Bem comum, lei, justiça, a questão do direito, do justnaturalismo, a questão da história, né? Tempo, memória, tradição, na visão aristotélica tomista, né? E a questão da matemática, como ciência formal da quantidade, na visão aristotélica tomista, e a questão da educação física, na visão aristotélica tomista. Depois a gente vai estudar a metafísica, né, que é vamos estudar o ser enquanto ser, questão do ato e potência, substância acidente, causas transcendentais, questão da teologia natural, das provas da existência de Deus. Né? A gente vai estudar aí na metafísica, uma introdução à metafísica, né, a metafísica do Aristóteles, os princípios metafísicos fundamentais, a metafísica de Santo Tomás de Aquino, o tratado das substâncias separadas e também questões de metafísica clássica e a metafísica clássica. Vamos ver também a metafísica e a ciência moderna, a ontologia, a teoria do conhecimento e epistemologia, a teologia natural, né, em Aristóteles e Santo Tomás de Aquino, e a questão aí de como a metafísica é dividida na ciência do padre Calderon e do professor Carlos Nogueira. Vamos depois passar aí por um bloco de filosofia, né, onde a gente vai estudar, né, uma introdução à filosofia e as disciplinas da filosofia, como também vamos ver um pouco da história da filosofia antiga, história da filosofia medieval, história da filosofia moderna e história da filosofia contemporânea. Terminando assim a parte filosófica, né, do nosso curso. Depois vamos entrar, então, no último bloco de nossos estudos, na parte da teologia sagrada, em que a gente vai estudar uma introdução à teologia sagrada. A gente vai ver aí Deus em sua unidade, Deus em sua trindade, a questão da criação, né, dos anjos e dos demônios, do homem, do pecado original e da graça, da cristologia, da mariologia, da pneumatologia, da eclesiologia e das escatologias tomistas, na questão da liturgia, na questão dos sacramentos, a teologia dos sacramentos, né, os sacramentos de iniciação cristã, os sacramentos de cura e os sacramentos de serviço, a teologia moral de Santo Tomás, o comentário de Santo Tomás, as bem-aventuranças e os 10 mandamentos, a parte da teologia espiritual de Santo Tomás, o comentário de Santo Tomás ao Pai Nosso, como também os comentários bíblicos, né, e a teologia bíblica de Santo Tomás. Então, é esse o caminhar que a gente vai fazer. Dificuldades que possam surgir. Bom, talvez com a linguagem técnica e com a estrutura rigorosa que tenha, né? Mas ela tem uma riqueza de vocabulário e também de abstração. Tem uma complexidade da integração entre razão e fé. Talvez possa existir um possível desânimo inicial diante do volume do conteúdo, né? E também da exigência de disciplina intelectual e do espírito de contemplação que precisa ter para estudar o Santo Tomás. Mas eu falo, o estudo ele requer uma santa teimosia, requer disciplina. É como a vida intelectual, é como a vida, de repente, de física, né? Que você quer fazer um treino, você precisa treinar, né? Para se tornar um corredor, para se tornar um atleta, precisa de treino. Então, a vida intelectual, ela também requer isso, né? Ler, a leitura ela tem que virar um hábito, e isso exige da gente
Então exige essa disciplina intelectual, espírito de contemplação. Mas assim, não desanime. Eu estou aqui com vocês nessa caminhada, né, que vale muito a pena. Eu digo por experiência própria, eu estudo isso há 10 anos, né, e assim, me encantei com essa área. E, bom, eu gostaria que vocês respondessem, né, no grupo, depois de assistir essa aula, qual é a importância de estudar a filosofia tomista no mundo atual? E ali cada um pode, né, apresentar o que considera importante estudar essa filosofia tomista. Então, na nossa próxima aula, a gente vai estudar a vida, as obras e o pensamento de Aristóteles. Muito obrigado pela sua atenção e até a nossa, então, próxima aula.